tarde. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mundo Digital, a sua dose diária de entretenimento, esportes, games e muito mais. Vamos lá. Pessoal, no programa de ontem a gente comentou um dado triste, né? Tem acontecido muito não só em todo o universo, como no universo dos jogos também. Muitos casos de violência aí. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque é uma coisa muito difícil para as mulheres e talvez elas tenham medo de entrar nesse assunto. E com a exposição de alguns casos famosos, a gente teve aqui de ontem para hoje uma enxurrada de casos envolvendo aí acusações de violência sexual contra a mulher, partindo dos jogadores famosos dos jogos. A gente vai trazer para vocês essa notícia aqui. Vamos trazer também para vocês o jogador Nobru, considerado o melhor jogador da atualidade, acaba de deixar o time do Corinthians. Olha só, jogador do Corinthians, ganhar o campeonato mundial de Free Fire e ele acaba de anunciar sua saída do timão, hein? Acabou de anunciar, só que não falou também para onde ele ia. Então os torcedores, os fãs aí ficam na expectativa. Outro pronunciamento importante foi do BRTT, que é um dos jogadores mais famosos da atualidade de todo o cenário dos games, né? A gente comentou um pouco ontem sobre valores do mercado dos games. O BRTT, que foi o primeiro jogador brasileiro a ter um contrato de trabalho acima de 1 milhão com multa rescisória. Então, ele que é um cara muito famoso, ele aproveita toda a sua mídia e todo o seu bom desempenho no mundo dos games e consegue ser um dos jogadores mais lucrativos da atualidade. Ele que vem investindo em equipes, investindo na sua marca de acessórios, na sua marca de roupas. Então é um nome bem forte do cenário e ele se pronunciou também a partir desses acontecimentos, né? Ele falou desse jeito: comunidade lixo. Jogadores, streams e outros proprietários de equipes se solidarizaram com as vítimas, né? Então, como a gente disse, de ontem para hoje a gente teve alguns casos e após esses casos repercutirem, as mulheres acabaram entrando em contato umas com as outras e isso é muito importante para que elas tenham essa coragem de realmente denunciar para que casos semelhantes não aconteçam na sequência. Então, muito importante, a gente fica muito triste por isso acontecer, mas também a gente fica muito contente que isso venha à tona para que os culpados sejam punidos e as devidas causas sejam apuradas, né? Pessoal, ainda sobre games, talvez a notícia mais importante do dia para mim foi o governo de São Paulo anuncia um campeonato estudantil de Free Fire e de FIFA. Para quem talvez não saiba, o universo dos games tem crescido tanto que as universidades já têm os seus campeonatos a nível estadual e até a nível nacional. E aproveitando o gancho, vendo o desempenho que as crianças têm tido cada vez mais cedo, o governo resolveu investir em campeonatos estudantis para ensino fundamental e médio. Como a gente disse também no episódio de ontem, muito importante, o videogame ele tem que ser levado e ser olhado com outros olhos. Primeiro lugar, estudo, com certeza. Mas se seu filho tem um desempenho muito bom num jogo, talvez fosse interessante você dar oportunidade para que ele seguisse. Claro, controlando ali os horários e ele sendo um bom aluno, tendo bom desempenho na escola, dá oportunidade, porque o esporte eletrônico, o videogame tem sustentado muitas famílias já há muito tempo. Então, vamos dar oportunidade para esses jovens, para essas crianças, para que eles mostrem todo o seu potencial e consigam atingir os seus objetivos. Essas são as manchetes do mundo dos games. A gente vai falar para vocês um pouco de esportes agora e depois a gente traz para vocês a matéria completa. Pessoal, nem o palmeirense mais fanático apostaria numa vitória acachapante como foi a de ontem, hein? Em pleno
estádio do River, em plena Argentina, jogando fora de casa. Se bem que a gente está sem torcida, né? Não está podendo ter torcedor no campo por conta da pandemia. O Palmeiras aplicou uma tremenda goleada. 3-0 já é considerado goleada, né? Mas é um 3-0 para quem assistiu o jogo muito importante, porque o River já vinha há algum tempo como sendo o melhor time da América. Então, o torcedor palmeirense, tenho certeza que ficaria muito feliz se o Palmeiras tivesse feito um bom jogo e trazido um empate da Argentina. Mas não só venceu, como convenceu e está aí com o pé na final da Libertadores, enfrentando aí, caso mantenha o favoritismo, né? Agora com 3 gols de vantagem, ele precisa perder de 4 gols para perder essa vaga, né? Então o Palmeiras está bem encaminhado como o representante brasileiro na final. Mais tarde tem Santos e Boca também na Argentina. A gente fica ligadinho aí e amanhã a gente traz para vocês o resultado. Além disso, tem alguns jogos rolando agora. A gente vai falar mais de Palmeiras e River já já. Jogando agora Manchester United contra Manchester City pelo campeonato inglês e pelo italiano Milan e Juve. 2 grandes clássicos aí acontecendo agora. Para você que está de bobeira em casa, acabando aqui a nossa programação, dá um pulinho para você que gosta de um bom futebol. Beleza, pessoal? É isso. A gente volta em instantes para as notícias completas do mundo dos games. Vamos. Isso aí, pessoal, estamos de volta. A gente vai falar para vocês aqui desses casos tristes que aconteceram no cenário dos esportes eletrônicos, né? Diversos casos nas últimas horas aí, diversos jogadores famosos em seus respectivos games foram acusados de violência sexual. A gente vai trazer para vocês alguns desses casos agora, rapidinho, né? E depois, se vocês quiserem aprofundar o assunto, é só entrar nas grandes redes aí para conferir, inclusive a própria rede deles, que alguns deles já se pronunciaram após a acusação. Casos muito sérios, muito graves aí, e a gente fica muito triste, né? Mais uma vez pelo acontecido, mas também a gente exalta essas mulheres que tiveram coragem de anunciar e denunciar esses abusadores. Como a gente disse também, para que casos como esses, infelizmente, cada vez aconteça menos, né? Então, vamos alertar, infelizmente ainda acontece muito, então a gente tem sim que mostrar para que as pessoas evitem esse tipo de pessoa, né? Vamos começar aqui pelo caso deixa eu só abrir a nossa página do Cake, né? Ele que era treinador do Flamengo, foi demitido ontem ainda, após acusações de assédio. Vamos ler a reportagem aqui na íntegra rapidinho para vocês. Técnico do time de LOL do Flamengo Academy é acusado de pedir fotos sem roupa para jogadores, inclusive um menor de idade. Complicadíssimo, né? Complicadíssimo. A gente vai ler na sequência, mas uma coisa que esses indivíduos têm utilizado é o seu poder que ele tem sobre os jogadores. Por estarem no nível superior, eles acabam ameaçando os jogadores que estão no nível abaixo deles, até ameaçando retirar do time caso não sejam atendidas esses pedidos criminosos, né? Vamos completar aqui a informação. O treinador da equipe de LOL do Flamengo, Guilherme Cake, foi desligado da equipe rubro-negra após ser alvo de um exposed nessa terça-feira. Ele foi exposto pela pessoa com quem ele cometeu o crime. Inclusive as imagens foram jogadas na rede social e a gente vai ver como que foi o desenrolar dessa história, né? Em postagem no Twitter, o jogador Marcos CXA da Lacerda, na equipe na época com 15 anos, olha só, 15 anos, o esporte eletrônico ele tem um pouco disso. Como ele é o esporte eletrônico ele é praticado na sua maioria por jovens e crianças,
alguns times acabam recrutando atletas ainda menor de idade, com certeza com o aval dos pais. Então, talvez as jovens e crianças com essa idade talvez não tenham maturidade para perceber isso como um abuso e acaba aí se passando anos, e foi justamente o caso que aconteceu aqui, para ele se tocar que realmente foi algo muito cruel, que vai ficar marcado, né? Quem sofre abuso, quem sofre violência, fica com isso aí marcado pro resto da vida, né? Então, na época ele tinha 15 anos, ele relatou que o treinador, que também tem passagem por outro time grande, a Kabum, pedia envio de fotos de jogadores sem roupa sob ameaça de remover de projetos ligados a ele e aqueles que se negassem. É justamente o que a gente comentou aqui. Augusto, confere pra gente aqui. A câmera deu uma mensagenzinha aqui para ver se a nossa live ainda está na íntegra. Então, esse foi um dos casos aqui, né? Marcos Lacerda acusando o Guilherme Cake. Triste caso acontecendo aí no cenário do League of Legends. Agora no CSGO, pessoal, o Punk é acusado de assédio sexual por menor de idade. Jogador admite. Olha só, vamos ler para vocês aqui. Nesse caso, ele já se pronunciou, né? Nas redes sociais, adolescente mostrou conversas de teor sexual com o jogador, que atestou veracidade nas mensagens. Sharks vai apurar o caso. A equipe, né, vai apurar o caso e constatando aí que realmente ele cometeu o crime, ele vai ser com certeza desligado. Equipe nenhuma deve permitir esse tipo de jogador em suas equipes, ainda mais jogadores que já estão no cenário há um bom tempo, tem grande influência sobre um público grande, tem o seu público grande, né, que assistem os seus jogos, que acompanham e tem eles como ídolos. Ídolos não podem ser esse tipo de referência, então tem que trazer coisas boas, principalmente para os jovens que estão formando aí seu caráter. Vamos ler para vocês na íntegra aqui. Felipe Punk, jogador de Counter-Strike da equipe Sharks, foi acusado de assédio sexual por Gisele Esquina, adolescente de 16 anos. De acordo com relatos da própria adolescente nas redes sociais, o jogador tinha 22 na época, chamou a menor de idade, a menor na época com 15, para ter relações sexuais. Mais uma vez, a gente vai deixar a reportagem aqui nas nossas páginas, tá? Para que vocês possam acompanhar. É só vocês procurarem essas notícias aí para ter mais a fundo sobre isso, né? E em relação a tudo que tem acontecido, pessoal, como eu disse para vocês no começo do programa, o BRTT, que é talvez aí o jogador mais influente dos últimos anos, né? Já está há muito tempo não só conquistando grandes campeonatos, como também tendo um dos maiores públicos nas redes sociais, né? E é importante que pessoas como ele se pronunciem em casos como esse, né? O BRTT falou o seguinte: comunidade lixo. Teve o Gaulês também, que pede justiça após ondas de denúncia de agressão sexual. A gente vai ler aqui para vocês agora. Jogadores, streamers, proprietários de equipe e pessoas influentes do cenário do mundo esportivo se solidarizam com vítimas nas redes sociais. O cenário do esporte eletrônico tem um dia bastante conturbado nesta terça, depois de uma primeira denúncia de violência sexual envolvendo o jogador e treinador de League of Legends, Gabriel Witt, trazido pela gente no programa de ontem. Foi o primeiro caso emblemático importante, né? E após esse, veio uma enxurrada de novos casos, né? Outras mulheres tomaram coragem e reportaram diversos casos envolvendo os conhecidos do cenário de esportes eletrônicos. Pessoas influentes na comunidade reagiram, se solidarizaram com as vítimas e cobraram por mudanças. Amigo de Mitch, acusado ontem, Felipe BRTT, jogador famoso, diz: foi um dos nomes mais a comunidade cobrou ele para se pronunciar, né? Foi um dos nomes mais cobrados para se posicionar sobre o ocorrido. O jogador lamentou o péssimo momento da comunidade de LoL e admitiu que se sente responsável em parte pela toxicidade que envolve os jogadores. A comunidade de LoL está um lixo, um completo lixo. Tudo aqui
isso que já foi a comunidade mais linda que já existiu, hoje usam de um crime para passar pano em outro. É tão comemorado, tão aplaudido, usam um crime de combustível para justificar o injustificável. Isso foi o relato do BRTT, né? Deve ser bem triste, né? Você tem uma pessoa muito próxima e ela cometeu um crime tão grave e você ter que se pronunciar contra isso, mas como a gente disse, não tem justificativa. Infelizmente, quando isso acontece, a gente tem que se afastar dessas pessoas porque ela acaba realmente jogando a carreira no lixo, né? Esposa de BRTT, Juliana Caju, foi ainda mais incisiva e pediu para que as mulheres que já sofreram qualquer tipo de abuso falem com ela para que ações possam ser tomadas. Mais um caso bacana, né? Caju, que também é bastante conhecida, casada com esse influente jogador BRTT, mostrou todo o seu apoio e solidariedade para a comunidade feminina, para que possam entrar em contato com ela, para ver o que pode ser feito e tomarem as devidas precauções aí. Pessoal, esse foi a parte triste do esporte eletrônico. Vamos lá, vamos falar de coisa boa agora, falar do projeto do governo, né, para inserir grandes competições a nível nacional no cenário dos games para os jovens, né? Os jovens que têm um potencial muito grande, então dando oportunidade para eles cada vez mais cedo, a gente vai conseguir angariar esses novos talentos e dar oportunidade para que eles cresçam. Mais uma vez, em primeiro lugar o estudo, sendo bom aluno na escola, tendo um currículo bacana, com notas boas, incentivar esses jovens aí a seguirem seus sonhos. E como a gente disse também, o esporte eletrônico tem sustentado muitas famílias, tem mudado a vida de muitas pessoas, né? Vamos ler a reportagem para vocês. A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo anunciou na tarde de ontem, terça, a realização do São Paulo Jogos de Esportes. O campeonato foi criado com a finalidade de fomentar a prática dos esportes eletrônicos na comunidade estudantil, de forma competitiva e educativa em todo o estado. Muito, muito legal. A promoção da descoberta de novos talentos nas instituições de ensino, que remete para o cenário competitivo estadual e nacional. O campeonato será totalmente online, né, devido à pandemia, gratuito, online para todos os estudantes do estado de São Paulo acima de 14 anos. Portanto, podem participar estudantes desde o ensino fundamental, médio até o universitário, de escolas públicas ou particulares. Foi criado com o intuito de trazer uma diversão para os jovens que neste ano tiveram que frequentar as aulas de maneira online e agora merecem ter um momento de diversão online. As competições serão de FIFA 21 e Free Fire, um dos jogos mais queridos pela comunidade, e não terá patrocinadores ou premiações para os participantes. Pessoal, não terá premiação por enquanto, mas tenho certeza que devido à repercussão de tal campeonato, terá muitos times ligados no campeonato, muitos olheiros vendo os campeonatos e com certeza as equipes de mais destaques serão convidadas a participarem de eventos maiores e participarem também de grandes equipes do cenário nacional. Então, é algo que a gente sempre esperou, né? A gente do cenário dos games, esse reconhecimento das instituições para valorizar os nossos talentos e que isso se expanda também como novos projetos para a área da educação do modo geral, né? Incentivar sempre os alunos que têm destaque em diversas áreas. Eu acho que as Olimpíadas nas escolas têm feito muito isso, né? Tanto nas Olimpíadas de matemática, as Olimpíadas de redação, as Olimpíadas de astronomia, do modo geral, isso tem trazido bons nomes aí. Como a gente disse também, quanto mais cedo a gente conseguir ver esse talento e incentivar o jovem para que ele possa se desenvolver e conseguir construir uma carreira de sucesso na sequência. Agora a gente vai falar de Nobru, jogador que deixou o time do Corinthians.
Isso mesmo, pessoal. Caiu como uma bomba e trouxe grande tristeza para a torcida corintiana. Nobru, que levou aí, que carregou o time no último campeonato mundial, no qual o Corinthians foi campeão mundial de Free Fire. Até no Free Fire o Corinthians tá mandando bem, hein? A torcida vai à loucura. Ó, melhor jogador do mundo em 2019 se despede do timão após pouco mais de um ano e muitos títulos importantes. Vamos ver na íntegra essa reportagem. Com certeza ele fez, aliás, declaração nas redes sociais. Então, ainda não se sabe o porquê desse desligamento. Com certeza deve ter rolado uma grana e um projeto muito bom para a carreira dele, né? Será? Não, pior que ele é declarado jogador do Corinthians, né? E assim, o Corinthians cresceu no cenário dos esportes eletrônicos justamente após essa grande conquista, né? O Corinthians não é um grande nome no esporte eletrônico, e isso fez com que ele levasse o Corinthians para essa importante, esse patamar, né? Como diz o jogador do Flamengo, outro patamar. O Corinthians passou a ser um time temido nas competições do Free Fire após justamente a entrada do Noblu. E como a gente fica aqui pensando, né? Ele não declarou por que saiu e nem para onde vai. Então a gente fica no aguardo aqui e com certeza assim que ele disser para onde ele vai, deve ser um projeto muito grandioso, né? Porque o Corinthians é uma marca forte, estava se consolidando no cenário aí. E então a gente fica aqui na expectativa para saber para onde o Noblu vai. Aqui nas redes sociais dele, ele mostra para todo o público aí o seu carinho pelo time do coração dele, diz que é o Corinthians, né? Mas tem coisa que o dinheiro não compra. Se ele gostasse tanto, talvez fosse... não tem? Compra, né? Ronaldo. Virou até corintiano o Ronaldo quando veio pro Corinthians, hein? Mas é isso, a gente fica na expectativa então de quando o Noblu anunciar a nova equipe dele, a gente traz tudo para vocês. Vamos falar de esportes de bola, futebol. Pessoal, dando um F5 aqui na nossa página, vemos que saiu algum gol agora na rodada. Os jogos começaram agora às 5, né? Então, a gente encerrando o programa já, você vai conseguir acompanhar o segundo tempo desses jogões, hein? 2 clássicos acontecendo aí. Manchester United e Manchester City, clássico inglês 0-0, tá no intervalo agora. E também no intervalo Milan e Juve 1-1, hein? O PSG vai jogando fora contra Saint-Etienne e também vai empatando. E a gente vai falar rapidinho para vocês do jogo de hoje, que é Santos e Boca, e a gente vai com tudo pro jogo do Palmeiras e River, que é o grande destaque do dia no futebol, não é mesmo? Isso mesmo, pessoal. Santos e Boca já, 7h15, na Bombonera, né? Um dos estádios mais temidos do mundo. É difícil chegar na Bombonera e sair com a vitória em cima do time do Boca, não importa o adversário. Santos tem parada duríssima aí pela frente. Santos e Boca, que são 2 grandes times da América do Sul, aí, fazendo um grande confronto. E o vencedor pega Palmeiras ou River Plate, que aconteceu no dia de ontem. E o Palmeiras, como a gente disse na manchete, foi goleado aí, o River Plate goleado pelo Palmeiras por 3-0. Situação confortável do Palmeiras, basta manter aí esse resultado. Um empate aí já deixa ele bem tranquilo e segue na competição, né? Vamos ler aqui a última notícia, né? O time do Santos já está na Argentina. Vamos ver se o time já está no estádio. O Santos revê um velho conhecido, Tevez. O atacante é capitão e referência do Boca. Há 17 anos atrás, olha só, parece que foi ontem, né? O torcedor corintiano vai se lembrar muito bem. Há 17 anos atrás, Tevez esteve como adversário do Santos em diversas competições pelo Corinthians. Exatamente. O Tevez que ganhou muita coisa no Corinthians, né? No tempo da MSI. Puta lavagem de dinheiro era naquela época em produção. Naquela época, MSI, Kia Yorabichian, os caras vinham lavar dinheiro no Corinthians, hein? Que isso?
Vamos ver o que a gente tem de notícias sobre esse jogo aqui. 2021, Santos começa on fire. A estreia do ano é justamente hoje. Hoje é o primeiro jogo do Santos no ano, contra o Boca na Bombonera. Antes do jogo de volta contra os argentinos, daqui exatamente uma semana o Peixe ainda tem um clássico contra o São Paulo domingo. Então é isso mesmo. O Santos pega o Boca agora. Final de semana, parada duríssima contra o São Paulo, líder. E na semana que vem decide essa vaga aí na Libertadores, né? Então, aposta da produção, Santos 2-1. Olha, se o Santos voltar com o empate de lá, é um grande resultado, hein? O Santos que segue. A produção aposta em 2-1 pro Santos contra o Boca. Muito bom. Gostei do palpite. Eu vou de 1-0. Eu acertei o Palmeiras, né? Mesmo? 3-0 pro Palmeiras? Sei não, hein? Mas eu acertei. Lembra? Não, a gente vai começar a dar uma atenção maior pro esporte nos nossos programas. A gente vai fazer um bolão legal com os nossos internautas também, com os nossos ouvintes. Nossos ouvintes poderão participar nas nossas lives aí, palpitando. E no final da rodada, os maiores acertadores vão receber prêmios aí. A produção vai separar um prêmio bacana para os nossos ouvintes. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos falar aqui do jogo do Palmeiras e do River. Como a gente disse no começo do nosso programa, né? Eu acho que o torcedor mais fanático, mais entusiasta do Palmeiras aí, gostaria numa vitória tão grande do Palmeiras sobre o River. O River que vem sendo nos últimos anos aí o principal time da América, né? Ganhando 2 competições e chegando na semifinal das outras, pelo menos, né? Então, resultado incrível pro Palmeiras nesse jogo de ontem. Vamos colocar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui os autores dos gols, né? A gente pode colocar os gols também no nosso site. A reportagem traz assim a notícia: histórico. Na Arena coloca Palmeiras ainda mais perto da final da Libertadores. Eu vou ler para vocês, mas eu acho que isso aqui eles vão dizer, Augusto, é uma reportagem que eu li mais cedo também, que o Palmeiras, desde que o seu estádio foi inaugurado, ele não perdeu por 3 gols de diferença. E ele precisa justamente perder por 4 gols para ser eliminado. Então, é os tabus do futebol, né? Mais tabu é para ser quebrado. Só o Corinthians para fazer essa diferença aí. Vamos lá. Verdão nunca perdeu no seu novo estádio pelo placar que o River precisa para avançar na competição. Ao vencer o River por 3-0 fora de casa na noite de ontem, o Palmeiras abriu grande vantagem para o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores 2020-2021, né? Já se estendeu aí para esse ano. O time treinado pelo português Abel Ferreira poderá perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim avançará a decisão do torneio sul-americano, que vai acontecer dia 30, pessoal, no Maracanã, em jogo único, tá? Então, o vencedor de Palmeiras e River pega aí o vencedor de Santos e Boca. Para tirar a vaga do Palmeiras, o River terá de vencer nos pênaltis, caso a vitória seja por 3-0 no jogo normal, né? Ou por mais de diferença, algo que nunca aconteceu no estádio do Palmeiras. Foram 178 jogos desde que o antigo Palestra foi reinaugurado em 2014. A equipe brasileira venceu 118, empatou 30 e perdeu apenas 26. Nenhuma delas pela vantagem que o time argentino precisa. Então é isso, pessoal. O Palmeiras em situação confortável na competição, venceu aí bem o seu jogo e fica no aguardo aí para a próxima semana. Final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez Palmeiras e Santos optem por colocarem times reservas, times alternativos, para dar um descanso a seus jogadores, né, após essa viagem para a Argentina, que nem é tão longe assim, mas é uma viagem, e pelo desgaste que teve no último jogo. Então a gente fica ansioso por esse jogo da semana que vem. Mais tarde tem o jogo do Santos, a gente traz tudo para vocês também no nosso programa de amanhã. E é isso, a gente vai ficando por aqui por hoje.
Espero mais uma vez que vocês tenham gostado muito do nosso programa. A gente está reformando o nosso estúdio, está ficando bonito, está ficando bacana. Antes da gente encerrar, pedir para que vocês acessem as nossas redes sociais, né? Nosso YouTube, nosso Facebook, nosso Instagram. Deixa seu like, comenta sempre com a gente, deixa sua pergunta que a gente vai estar sempre interagindo com vocês. E é isso. Eu sou o Bob Ferreira, vou ficando por aqui. Encontro vocês amanhã novamente às 5, nesse mesmo horário, nesse mesmo local.